E aí, pessoal, tudo bem? Antes da gente iniciar a aula, né, primeiramente, aí, boa tarde a todo mundo. Eu estou falando aqui diretamente da Unisaraiva de Fortaleza, aqui no Shopping Avenida, para, primeiramente, trazer algumas notícias aí para vocês sobre o concurso do Tribunal de Justiça. E a primeira informação que a gente já tem é que saiu, né? Nessa sexta-feira foi publicada aí a banca que vai organizar o concurso público, que é a FGV, Fundação Getúlio Vargas, certo? Então a gente já tem um norte, já conhecemos, né, essa banca, é a mesma banca que faz a prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, tem um nível muito bom, né, tanto é que quase 80% dos candidatos que prestam o exame da OAB são reprovados. O índice de aprovação é de 22,5 aproximadamente. Então a gente já conhece essa banca, tá certo? Então facilita muita coisa só por conhecer o nosso inimigo, né, por assim colocar. E a partir de agora, quem quiser começar a treinar questões, eu já recomendo que você entre no site da FGV, procure lá as provas da OAB, de Direito Administrativo e de Direito Constitucional, tá certo? Porque a partir dessas provas de Direito Administrativo e Direito Constitucional, da própria prova da OAB, são 3 edições de questões que eles fazem por ano. Então, tem 3 exames da OAB por ano. Então, deve ter uma quantidade boa de questões de Direito Administrativo e de Direito Constitucional, tá certo? Então, já recomendo que vocês, os que quiserem antecipar conteúdo para ir estudando, que façam isso, tá certo? Então, dá uma olhada no site da FGV, provas anteriores da OAB, porque são as questões mais bem elaboradas, para que você já vá ganhando ritmo de prova para o Tribunal de Justiça do Ceará. E nos cabe agora continuar os estudos e aguardar aí o que nós vamos ter de edital, né? Então, pelo menos, a gente já sabe que vai fazer a prova e já temos o norte do que estudar. Então, boa aula, pessoal. Preparamos aí umas videoaulas bacanas para vocês. Aquela dica de sempre que eu passo a dar nas videoaulas é o seguinte: vocês devem estar com o PDF em mãos. Todas as anotações possíveis sobre essa videoaula, façam, certo? Então, não deixe passar despercebido aquelas expressões que vocês não conhecem, circulem. Vão lá no grupo, tirem as dúvidas pelo grupo, tá certo? Eu tentei nas videoaulas que eu fui elaborando para vocês, sanar a maior quantidade possível de dúvidas que pudesse aparecer da leitura do próprio texto, tá certo? Mas aquilo que na leitura do texto eu recomendar que vocês circulem, anotem, façam isso, tá certo? Depois de assistir as videoaulas, quando vocês estiverem em casa, aí eu recomendo que vocês comecem a treinar, tá certo? Nessa primeira videoaula, vocês não vão ter questões, vai ser uma aula meramente teórica. No nosso próximo sábado, talvez aqui para lá, pode ser que tenha saído o edital, aí a gente já vai trabalhar aulas, questões. Aula, questões, tá certo? Então, um abraço a todos, tenham aí um ótimo fim de semana e aproveitem bem essa aula, tá certo? Vai ser muito útil para a vida de vocês aí de concurseiro. Até mais, pessoal, um abraço. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Demontia Júnior, eu sou o presidente do Instituto Unisaraiva e nós vamos iniciar agora o estudo da Lei 9826 de 74, é o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Ceará. Lei muito importante para quem vai fazer aí concurso público para o Estado do Ceará, principalmente para você que vai fazer agora esse concurso que está saindo aí, o Tribunal de Justiça do Ceará, né? Lei mais do que obrigatória para os candidatos desse concurso. Então, nós vamos fazer a leitura literal da lei, tá certo? Vocês vão acompanhar a lei que eu vou disponibilizar aí na tela de vocês. E com a leitura da lei, nós vamos fazer as devidas explicações. Eu quero só lembrar, antes de qualquer coisa, tá certo? Onde quer que você esteja assistindo essa aula, quer seja assistindo a aula na nossa sede ou assistindo a aula em qualquer um dos nossos núcleos espalhados aí pelo Ceará, que qualquer dúvida que você tenha, vai lá em @Demontier Júnior Saraiva no nosso Instagram, porque a gente tem como responder por lá, ou entre em www.unisaraiva.com, vai lá em Fale Conosco. Nós também temos um grupo de atendimento no nosso portal, onde você pode fazer esse feedback com a gente, tá tirando as suas dúvidas. Tá beleza, pessoal? Então a gente vai iniciar e colocar na tela de vocês o primeiro slide, que vai abordar os primeiros artigos dessa lei. E, na leitura do artigo, nós vamos fazendo as devidas explicações, tá beleza? Então, bora lá. Bons estudos. E olha, a super dica para passar em concurso é:
Como a gente está falando de lei, geralmente as bancas elas costumam cobrar a lei literalmente, às vezes elas levam para um caso concreto. Cobrar literalmente vai te obrigar a decorar muita coisa. Então essa lei, se você for esperto, eu já vou recomendando que você faça um resumo dela, tá certo? É importante você ter um resumo dos principais tópicos dessa lei, monta lá para poder construir um mapa mental que a gente também vai ensinar a que vocês façam isso no decorrer das próximas aulas. Então é muito importante você ter um poder de decorar muito bom, porque detalhes, às vezes uma palavra eles vão modificar na hora que forem elaborar as questões, e uma palavrinha pode fazer a diferença todinha entre o candidato que passa e o candidato que não passa. Então o poder para que você possa ter um poder de síntese, um poder de absorção, então realiza aquela síntese, faz o teu resumo, tá certo? Então isso vai te ajudar a memorizar o conteúdo. Então não fica só na videoaula, tá certo? E nós vamos também disponibilizar mais à frente, né, o áudio aula, certo? Desse mesmo conteúdo que vocês estão aqui assistindo, vocês vão poder escutar também, tá beleza? Então a dica é: assiste, se possível já com o PDF em mãos, para que você vá fazendo a observação no seu PDF. É o que a gente sempre recomenda, que o nosso aluno tenha sempre o PDF em mãos, tá certo? Então você vai fazendo a observação que a gente for recomendando, tá beleza? E também já vai construindo o teu resumo em cima dessas aulas que a gente vai estar apresentando. Então, nesse momento, como eu havia falado para vocês, nós vamos falar sobre o Estatuto, os 10 primeiros artigos. Presta muita atenção nas observações e vai fazendo as suas anotações, beleza? Então, o caminho da aprovação é perseverança, não tem outro. Vamos lá continuar e vamos lá começar a nossa aula a partir de agora. Preste atenção. Na tela. Bem, nós estamos aqui na Lei 9826, que é o Estatuto dos Servidores, né, Civis do Estado do Ceará. A primeira observação que eu vou fazer é o próprio nome da lei, Estatuto dos Servidores Civis. Então, na tua prova, a primeira coisa que eles podem colocar lá é, de repente, numa questão, um servidor que não seja civil do Estado do Ceará. E colocar lá uma lista, dependendo da banca, com 4 alternativas, A, B, C, D, ou A, B, C, D, E, ou certo ou errado. Então, esses primeiros artigos, eles são muito importantes porque você vai ter a percepção, né, de que casos, né, essa lei vai ter aplicabilidade ou não. Porque ela pode colocar na lista, perguntando para você a quem a lei se aplica, e pode colocar um determinado servidor que é militar, por exemplo, para tentar te confundir. Saca só, nesse primeiro artigo vem dizendo: o regime jurídico do funcionário civil é o conjunto de normas e princípios estabelecido por esse estatuto e legislação complementar. Por exemplo, uma legislação complementar que a gente pode citar é o Código de Ética, tá certo? Então, além desse estatuto, nós podemos ter de cada instituição um regime interno ou o próprio Código de Ética que também vai ser aplicado paralelamente aqui ao regime jurídico. Então, reguladores de relação entre o Estado, no caso o Estado do Ceará, e o ocupante de cargo público, tá certo? A dica que eu dou é que depois você vá lá na nossa aula de Direito Constitucional e assista a aula do artigo, que vai tratar do artigo 37 e 41, que vai trazer definições também lá, certo? Sobre cargo público. Não se esqueça que a Constituição é a grande mãe de todas as leis. Então, mesmo que o Estatuto ele traga algumas definições, a sua definição norte, certo? Em regra, tem que ser a Constituição. Porém, quando na questão ele disser de acordo com o Estatuto, aí a tua resposta tem que ser de acordo com o Estatuto. Se a pergunta for aberta e houver um choque entre a Constituição e o Estatuto, prevalece a Constituição. Então, tu tem que ficar esperto ao comando da questão. Se ele disser de acordo com a Constituição, resposta tu vai buscar na Constituição. De acordo com o Estatuto, a resposta vai estar nessa lei aqui que você está acompanhando agora. Então, bora lá para o artigo 2º, que tem uma coisa super interessante para poder te dizer agora. Aplica-se o regime jurídico de que trata esta lei. Ou seja, o que ele está dizendo aqui nesse artigo 2º é: esta lei aqui, que é o Estatuto, ela vai se aplicar, certo, a uma quantidade e a determinados cargos, a determinados servidores públicos, aqueles que estão ocupando determinados cargos públicos. É como eu falei logo no início da aula, não vai se aplicar a todo mundo, então fica bastante esperto. Não vai se aplicar a todo mundo. Bora lá. A quem essa lei se aplica? 1. Aos funcionários do Poder Executivo. Funcionários do Poder Executivo. Então, nós temos 3 poderes no Estado do Ceará: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Tá certo? Então, o Poder Executivo e o chefe do Poder Executivo é o governador.
Beleza? O governador é eleito para ser chefe do Poder Executivo. Juntamente com o governador, você elege um vice. Então, nós temos o governador e o vice-governador. A primeira coisa que eu quero deixar bastante claro para você, não há relação de subordinação entre o governador e o vice. Os dois são eleitos e um é o substituto do outro. No caso, o vice-governador, ele é o substituto do governador. Já de cara, percebe aí, ó, funcionários do Poder Executivo. Então, essa lei vai se aplicar aos funcionários do Poder Executivo. Você já vai excluir de cara o governador e o vice, certo? Porque quem são o governador e o vice-governador, nesse caso, certo? São as pessoas de cargos máximos que vão aplicar esta lei aos demais funcionários do Poder Executivo. Então, se eu não tenho um chefe, como é o caso do governador, o governador não tem chefe. Ah, mas o presidente não manda no governador? De jeito nenhum. Ah, mas o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará não manda no governador? Também não. Ah, mas o presidente da Assembleia Legislativa não manda no governador? Não. Então, o governador não tem chefe, tá beleza? Não existe ninguém acima do governador. Então, se não existe ninguém acima do governador, quem é que aplicaria essa lei contra o governador? Simplesmente ninguém. Então, essa lei não se aplica ao governador e nem ao seu vice, porque eles não têm chefe. Então, você já de cara a todos os funcionários do Poder Executivo, menos governador e vice. Então, você já exclui logo esses dois. Então, quer dizer que existem mais pessoas do Poder Executivo que essa lei aqui, que é o Estatuto dos Servidores, também não vai aplicar? Com certeza. Bora lá. A secretaria, por exemplo, que agrega a Polícia Militar, que agrega o Corpo de Bombeiros, pertence ao Poder Executivo. Então, essa secretaria que pertence ao Poder Executivo, dentro dela você vai ter o policial militar, você vai ter o Corpo de Bombeiros Militares. Então, mesmo eles estando dentro do Poder Executivo, mesmo eles sendo funcionários do Poder Executivo, essa lei não se aplica nem aos militares, policiais militares, e nem ao Corpo de Bombeiros Militares do Ceará. Tá, beleza? Corpo de Bombeiros Militares. Não confunda com aqueles Corpo de Bombeiros Civis que tem por aí, não. Então, não se aplica ao policial militar, não se aplica ao Corpo de Bombeiros do Ceará. Pelo óbvio, porque esses dois possuem um estatuto próprio, uma lei própria. Então, você exclui governador, exclui vice-governador, exclui também os bombeiros e exclui também desse grupo, dessa lista, os policiais militares. Eu quero que você fique bem atento, porque dentro do Poder Executivo existem, dentro da própria polícia, várias subdivisões. Nós temos o policial militar e dentro da polícia militar nós temos, por exemplo, o grupo chamado Raio. E nós temos um agrupamento também chamado de Polícia Rodoviária Estadual, PRE, que você já deve ter visto nas rodovias estaduais do Ceará. Tome muito cuidado, porque na prova pode dizer que esse estatuto se aplica ao policial rodoviário estadual. Não, de jeito nenhum. Porque o policial rodoviário estadual do Ceará, ele é um PM, ele é um policial militar. Diferente, para que você não confunda, da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, agora eu estou falando da Lei 8.112, a Lei 8.112, que trata do servidor civil da União, ela vai se aplicar ao Policial Rodoviário Federal. E eu estou chamando a tua atenção justamente por causa disso, que a Polícia Rodoviária Estadual no Ceará, ela não é civil, ela é um policial militar. Então, por ser um policial militar, esse estatuto aqui não se aplica ao PRE do Ceará, porque ele é um policial militar. Eu espero que você tenha compreendido e faça essa anotação aí no seu material. O nosso inciso 2 vem dizendo que aplica-se também aos funcionários autárquicos do Estado. Tá certo? Então, se determinado servidor ele trabalha em alguma autarquia do Ceará, esse estatuto vai se aplicar a ele também. Então, a gente excluiu aqui do estatuto, né, no caso do Poder Executivo, policial militar, aí você inclui a PRE, não se aplica nem aos bombeiros, nem ao governador, nem ao vice, relacionado ao Poder Executivo. Beleza? Então, assim, todos os demais funcionários vão estar subordinados a essa lei. Além desse pessoal do Poder Executivo, certo? Nós temos da administração indireta, certo? Da administração indireta, nós temos aí as autarquias e as fundações. Autarquias e fundações. Essa lei ela é antiga, essa lei é de 74. Então, você vai acrescentar, além de funcionários autárquicos, os funcionários das fundações públicas. Os funcionários das fundações públicas. Tá, beleza? E eu vou dar exemplo desses tipos de instituições, entidades,
certo, da administração pública. Aqui no Ceará você vai ter, por exemplo, a Universidade Estadual do Ceará, a Universidade Estadual Vale do Acaraú, você vai ter a Universidade Regional do Cariri, e todas essas instituições, certo? Todos os seus funcionários vão estar subordinados ao Estatuto dos Servidores Civis do Ceará. Além deles, nós temos os funcionários administrativos do Poder Legislativo. Poder Legislativo agora. Aos funcionários, vai se aplicar aos funcionários administrativos. Ou seja, é aquele pessoal que faz concurso, o pessoal que é concursado lá do Poder Legislativo. No Poder Legislativo do Ceará, eu estou falando de quem? Poder Legislativo é ali a Assembleia Legislativa do Ceará. Nós temos os nossos deputados estaduais. Deputados estaduais, tá certo? Não se esqueça. Essa lei se aplica aos deputados estaduais de forma alguma. De forma alguma. A nenhum dos deputados. Tá certo? Por quê? Porque deputado também é um agente político. Assim como o governador é um agente político, o seu vice é um agente político, todos os deputados também são agentes políticos. Agente político é aquele que não tem chefe. Então, nenhum deputado é subordinado ao governador. Beleza? Você pode me perguntar, mas tem um presidente lá da Assembleia Legislativa, ele não é chefe dos demais deputados? Não. De forma alguma. Em caráter de direção e representatividade do Poder Legislativo perante os demais poderes, há um presidente, sim, beleza? Mas esse presidente, hierarquicamente, não manda. Ele não coloca uma relação de subordinação dele para os demais deputados. Que isso fique claro. Então, deputado estadual não tem chefe. Beleza? Então, essa lei não se aplica ao deputado estadual. Mas vai se aplicar aos demais funcionários lá da Assembleia Legislativa? Com certeza. Com certeza. Vai se aplicar aos demais funcionários. Ao auxiliar legislativo, ao técnico legislativo, à polícia legislativa, ao polícia legislativa que fez concurso para o Poder Legislativo, que fique claro, porque você pode ver um policial militar lá, achar que é a polícia legislativa. Estou me referindo, caso no quadro lá do Poder Legislativo exista lá o segurança legislativo ou o policial legislativo, tá certo? Então, esses funcionários que são do quadro administrativo do Poder Judiciário, todos eles vão estar subordinados ao Estatuto, menos os deputados, tá certo? Então, nós temos aqui o nosso inciso 4º, que também vai se aplicar aos funcionários administrativos do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho de Contas dos Municípios, tá certo? Então, do Tribunal de Contas do Estado e Conselho de Contas dos Municípios. Nós queremos lembrar que não existe mais Tribunal de Contas dos Municípios no Ceará, ele foi extinto. Mas ainda existe o Tribunal de Contas do Estado. Perceba mais uma vez, os funcionários administrativos, certo? Do TCE. Então, se alguém fez concurso para ser auxiliar do Tribunal de Contas, técnico do Tribunal de Contas ou analista do Tribunal de Contas, todo esse pessoal vai estar subordinado, com certeza, ao Estatuto, menos os conselheiros, certo? Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado não estão subordinados, tá certo, ao Estatuto, porque conselheiro do Tribunal de Contas, ele é equiparado, certo, a um agente político. Ele é um agente político. Então, sendo agente político, ele não tem chefe. Tá, beleza? E eu quero que você também inclua nessa lista, né, que não está aqui, como eu disse, essa lei ela é antiga, outros que também são equiparados, tá certo, a estes que não possuem chefes, que são equiparados na esfera de como se fossem independentes, como se fossem poderes independentes. Acrescente aí, por exemplo, o pessoal do Ministério Público. Promotor de justiça, o promotor de justiça também não possui chefe. E por não possuir chefe, certo? Ele não ter chefe, essa lei não se aplica ao promotor de justiça do Ceará. Beleza? Então você precisa saber a quem. Porque fica mais fácil você saber, certo? Porque na tua prova depois colocar uma questão dizendo que essa lei vai se aplicar. Vai colocar lá A, B, C, D, E. E na lista você vai perceber a quem não se aplica. Então não vai se aplicar a quem? No poder executivo, nem ao governador, nem ao vice, nem ao policial militar e nem ao bombeiro. No poder legislativo, deputados, então você exclui os deputados estaduais. E os funcionários, no caso do Tribunal de Contas do Estado, você vai excluir os conselheiros. Além dos conselheiros, você também vai excluir automaticamente
tá certo, os promotores de justiça. Essa lei não se aplica aos promotores de justiça. Além disso, certo, pessoal? Essa lei também não vai se aplicar ao pessoal do Poder Judiciário, não se aplica ao pessoal do Poder Judiciário, certo? O pessoal que eu estou falando são os membros. Aos demais funcionários administrativos, essa lei vai se aplicar. Mas não se aplica aos juízes e nem aos desembargadores, certo? Então, os membros do Poder Judiciário, quer sejam juízes, quer sejam desembargadores, eles não se subordinam a essa lei. O juiz não tem chefe. Assim como o governador, certo? Que é um titular de poder, o vice-governador, que é um titular de poder, os deputados, que são titulares de poder, os nossos juízes também são titulares de poderes, tá certo? Assim como os desembargadores. Então, esta lei não se aplica também a juízes e a desembargadores. Não está constando aqui na lei, porque ela já diz, ela é desatualizada, ela é de 74. Então, acrescente isso aí no seu material. Seguindo aqui para o artigo 3º, vem dizendo que o funcionário público civil é o ocupante de cargo público ou o que extinto ou declarado desnecessário o cargo é posto em disponibilidade. Suponhamos que um servidor ele tenha sofrido um acidente, certo? De trabalho ou não, ele sofreu um acidente. E esse acidente ocasionou na sua aposentadoria. Ele foi posto em aposentadoria, tá certo? Então, estava aposentado. Mas aquela limitação que provocou a aposentadoria desse servidor, ela foi sanada. Ou seja, de repente ele sofreu aí de uma cegueira e um procedimento cirúrgico fez com que ele voltasse a enxergar e a administração pública fez com que ele voltasse mediante a submissão dele a uma junta médica. Foi verificado que ele tinha condição de voltar ao trabalho, ao serviço público. E ele foi colocado de volta ao serviço público. Porém, quando esse servidor trabalhava, ele ocupava o cargo, por exemplo, de motorista. Quando ele retorna, não existia mais na administração pública, para concurso público, o cargo de motorista. Tinha sido extinto. Então, como o cargo havia sido extinto, ele foi convocado para trabalhar na administração pública, ele, de repente, certo, para não ficar sem trabalhar, ele é posto em disponibilidade, tá certo? Ele sai da aposentadoria e fica posto em disponibilidade. Vai ficar recebendo o salário dele, a remuneração dele, tá beleza? Então, em caso de extinção, certo, de um cargo, ele retornando, ele continua recebendo e posto em disponibilidade até que se encontre, tá certo, se promova para esse servidor uma readaptação, por exemplo, para que ele continue exercendo a atividade dele, tá beleza? De forma contínua, para que ele volte às atividades dos afazeres dele dentro da administração pública. Depois que ele sai da aposentadoria e retorna para a administração pública, ele pode ser posto em disponibilidade, se o cargo dele tiver sido declarado extinto. Mas ele continua sendo, é isso que eu queria chegar, certo? Um funcionário público civil, tá certo? Vamos aqui para o nosso artigo 4º, que fala sobre o cargo público é lugar inserido no sistema administrativo civil do Estado, caracterizando-se cada um por determinado conjunto de atribuições e responsabilidades de natureza permanente. Ou seja, cargo público, certo? Cargo público ele vai se inserir dentro de um sistema, dentro do Estado do Ceará, e ele vai ser um conjunto de atribuições. Cargo público é um conjunto de atribuições e de responsabilidades. Isso aqui é a definição de cargo público, tá certo? Se você quiser anotar a definição, você vai lá e grifa cargo público e você vai lá em conjunto de atribuições e de responsabilidades de natureza permanente. Parágrafo único vem dizendo que exclui-se da regra conceitual deste artigo o conjunto de empregos que, inserido no sistema administrativo civil do Estado, se subordina à legislação trabalhista. Então, cargo público é uma coisa, emprego público é outra coisa e empregado da iniciativa privada é outra coisa. O que é que esse parágrafo único está dizendo? Cargo público é para aquele que vai se subordinar, certo, ao estatuto dos servidores civis. Ele vai ocupar um cargo público, tá beleza? Diferente daquele que vai ocupar um emprego público. Por exemplo, quem trabalha na CAGES não está subordinado ao estatuto dos servidores estaduais. Quem trabalha na CAGES vai estar subordinado às leis do direito trabalhista, do direito privado. A CAGES é uma empresa, certo? E por ser uma empresa, uma companhia, ela não se subordina ao Estatuto dos Servidores Estaduais. Por ser uma empresa, vai se subordinar às suas relações
a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, tá certo? Carteira assinada e tudo mais. Então, você vai excluir dessa regra de conceito de cargo público o pessoal que possui um emprego, que trabalha, por exemplo, na CAGES, tá beleza? Artigo 5º vem dizendo que, para efeitos desse estatuto, considera-se sistema administrativo o complexo de órgãos dos poderes legislativo e executivo e suas entidades autárquicas. Pois pronto, pessoal, essa aqui é a nossa primeira videoaula, né, que vem uma videoaula bem conceitual, que vem falando sobre o que é o regime jurídico, quem está subordinado a esse regime jurídico, o que é o cargo público e o que é o emprego público. Tá beleza? Então, todas essas informações que nós repassamos para vocês, recomendamos que você faça anotação, porque principalmente naqueles tópicos que nós falamos há pouco, das pessoas que não estão inseridas nesta lei, que não estão subordinadas à lei que fala sobre o Estatuto dos Servidores, como é o caso dos membros do Ministério Público e os membros do Poder Judiciário, como a gente pode citar, por exemplo, os juízes e os desembargadores do Estado do Ceará, por não terem chefes, né, todos eles, quer sejam promotores, juízes ou desembargadores, não estão subordinados ao Estatuto dos Servidores, que, no caso, vai se aplicar aos demais funcionários administrativos de todos os poderes, tá certo? Não se esqueça também a super dica que o Estatuto também não se aplica aos policiais militares, nem ao Corpo de Bombeiros. E não confunda policial rodoviário federal com policial rodoviário estadual, porque o policial rodoviário estadual aqui no Ceará, ele é um policial militar, tá certo? Então essa lei também não se aplica ao nosso policial militar. Também não confunda bombeiro civil, porque você pode ter, de repente, né, você deve ver que hoje existe, né, o cargo, né, na iniciativa privada, principalmente de bombeiro civil. E, de repente, nós podemos ter também esse cargo, certo, na iniciativa pública. Uma prefeitura pode abrir um concurso e colocar lá disponibilidade de vaga para bombeiro civil. Ou até mesmo o Estado do Ceará abrir vaga para bombeiro civil. Esse bombeiro civil, o nome está dizendo, ele não faz parte da polícia militar. Tá, beleza? Para você não confundir. Hoje nós não temos bombeiro civil nos quadros do Estado do Ceará, só temos os bombeiros militares. E se eu falo de bombeiros, tá certo? Esses bombeiros, assim como os policiais, eu estou sendo bastante redundante porque isso pode cair na prova, não estão subordinados ao Estatuto dos Servidores Civis, tá certo? Então, abraço para vocês, tentem memorizar a maior quantidade de informações possíveis sobre este conteúdo, porque é um conteúdo que, de fato, é cobrado na prova. A gente se encontra na próxima videoaula. Um abraço, até mais. Boa tarde. E aí, pessoal, tudo bem? Nós estamos fazendo aqui um estudo sobre o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Ceará, tá certo? Nós vamos entrar agora aqui na parte que fala sobre o provimento dos cargos. E também a gente vai falar um pouco sobre concurso público na lei, tá certo? Então vamos ver o que é que essa lei fala pra gente, certo? Sobre provimento e o que é que ela fala sobre concurso, tá beleza? Então vamos acompanhar o slide e as explicações que vão acontecer a partir de agora. Então, olho na tela, fazendo as suas anotações, tá certo? Daquilo que for considerado bastante pertinente aí para a sua prova. Vamos lá. Do provimento dos cargos, tá certo? O nosso artigo 6º vem dizendo que os cargos públicos do Estado do Ceará são acessíveis a todos os brasileiros, observadas as condições prescritas em lei e regulamento. Artigo 7º diz que, de acordo com a natureza dos cargos, o seu provimento pode ser em caráter efetivo ou em comissão. Isso, caso você queira fazer alguma anotação, coloque aí do lado, certo? Artigo 37 ao artigo 41 da Constituição, porque é boa a leitura caso você queira fazer lá da Constituição sobre definição de cargo e também sobre essa questão de caráter efetivo ou em caráter de comissão. Bora logo explicar aqui. Se tiver caráter efetivo, é o concurso para provimento, esse que a gente conhece. Abrir o concurso público efetivo, certo? E de caráter efetivo é a ideia de que o servidor vai trabalhar ou até a sua morte ou até a sua aposentadoria. Em regra, se pensa em caráter efetivo, tá certo? É aquele servidor que vai trabalhar, vai passar pelo estágio probatório, vai passar em concurso público, né, até a sua aposentadoria ou sua eventual morte.
Em comissão é a possibilidade dos cargos que podem ter a liberdade pelo administrador público, quer seja prefeito, governador ou presidente da República, aquele que seja detentor, certo, de determinada autoridade, para poder, de forma livre, ou seja, sem nenhum critério, ele vai poder nomear quem ele quiser e também, sem nenhum critério, ele vai poder exonerar essa pessoa que ele vier a indicar para um determinado cargo. Então, dentro da administração pública, nós temos os cargos públicos efetivos, esses que a gente conhece, que você vai entrar mediante um concurso público, e nós temos os cargos em comissão. Cargo em comissão, lembre-se que qualquer pessoa pode assumir o cargo em comissão. Qualquer pessoa, tá certo? Então, o prefeito vai poder colocar qualquer pessoa que ele quiser para um cargo em comissão, tá certo? Então, quando ele diz qualquer pessoa, realmente qualquer pessoa, porque é livre. Não existe um pré-requisito. Eu posso colocar, no caso, uma pessoa que tenha nível superior da área de medicina para um cargo comissionado da área de direito? Pode. Livre nomeação, livre exoneração. A não ser que o regimento interno estabeleça daquele órgão um pré-requisito, como é o caso de diretor de escola no estado do Ceará. Para ser diretor de escola, tem que ter, no mínimo, por exemplo, uma pós-graduação na área de gestão. O Estado ele pode criar um critério, tá certo, para a ocupação desse cargo. A regra é que não há critério. A regra é a regra constitucional. Se na prova de você vier perguntando se existe pré-requisito para cargo em comissão, não existe. É de livre nomeação, certo? E quando ele quer colocar para fora, é de livre exoneração. Ele vai pagar alguma indenização por colocar alguém para fora? Não, de forma alguma, tá certo? Eu quero só deixar isso claro para vocês, porque nós temos esse cargo efetivo e o cargo em comissão. E o cargo em comissão, como eu disse, pode ser qualquer pessoa. Inclusive quem é servidor. Eu posso escolher para ser, por exemplo, diretor de uma vara do Tribunal de Justiça do Ceará, qualquer servidor ou qualquer outra pessoa que não seja efetivo. Tá ok? Que não seja do nosso quadro efetivo. Então, o diretor de vara pode ser qualquer pessoa, inclusive os servidores. Não tem essa obrigação de ser servidor. Diferente da função de confiança que não está aqui nesse momento. O que é a função de confiança? A função de confiança também vai ter livre nomeação e livre exoneração. Eu escolho quem eu quiser para o cargo, certo? Dessa função de confiança, e eu retiro a hora que eu bem entender. Eu não preciso justificar. E não vou pagar nenhuma indenização se eu retirar essa pessoa. Tá certo? A diferença do cargo em comissão para a função de confiança é que o cargo em comissão é para qualquer pessoa mesmo. A função de confiança é para qualquer pessoa que pertença, certo, ao quadro funcional. É para o efetivo. Só pode ocupar a função de confiança aquele que for efetivo. E qualquer pessoa pode assumir a função de confiança desde que seja de quadro efetivo. Já o cargo comissionado, o cargo em comissão, não tem obrigação de ser servidor. É qualquer pessoa, servidor ou não servidor, tá certo? Que seja servidora ou não servidora, tá beleza? Então vamos para o nosso, isso é importante, viu? Isso é importante, pode ser cobrado na sua prova. Função de confiança apenas pode ser ocupada por servidor. Cargo comissionado pode ser servidor e qualquer outra pessoa que não seja servidor. O artigo 8º vem dizendo que os cargos em comissão serão providos por livre nomeação de autoridade competente, dentre pessoas que possuam aptidão profissional e reúnam as condições necessárias à investidura conforme dispuser em regulamento. Ou seja, qualquer pessoa, porém, você pode ter a possibilidade de determinada instituição, como o Tribunal de Justiça, estabelecer um pré-requisito, certo? Um pré-requisito aí técnico. Mas a regra, certo, constitucional é que qualquer pessoa, tomando aqui um pouco d'água, qualquer pessoa possa, de fato, ocupar esse cargo. O parágrafo 1º vem dizendo que a escolha dos ocupantes em cargos em comissão poderá recair ou não em funcionário do Estado, na forma do regulamento. Então, é como eu disse, na regra que vem lá na Constituição, tá certo? Qualquer pessoa poderá assumir e essa pessoa pode ser ou não funcionário. No caso do Estado do Ceará, nós temos que diretor de escola, existe um regulamento que diz que somente aquele, certo, que seja professor e que tenha determinada pós-graduação. É só um exemplo que pode ser criado, certo, dentro do Estado do Ceará, um mecanismo para estabelecer o cargo em comissão que vai ser livre a qualquer pessoa dentro daquele regulamento, tá certo? Então pronto, que isso fique claro, porque há duas formas de se perguntar isso para você, por isso que eu estou batendo bastante nessa tecla. Se colocar, de acordo com a Constituição, existe pré-requisito para que alguém ocupe um cargo em comissão?
A sua resposta, não. Não existe pré-requisito. Então, de acordo com o Estado do Ceará, poderá existir pré-requisito ou existe um pré-requisito para o cargo comissionado? Aí você, vai depender do caso. Então, se a lei, a legislação disser que precisa de critérios, então sim, como está sendo colocado aqui pela lei. Mas a regra é o que está na Constituição, não se esqueça. Livre nomeação, livre exoneração, e não tem esse negócio de pré-requisito. Tá certo? O nosso parágrafo 2º vem dizendo que no caso de recair a escolha em servidor de entidade da administração indireta, tá certo? No exemplo, URCA, UVA, UES, CAGES, certo? Então, no caso de ser administração indireta ou em funcionário não subordinado à autoridade competente para nomear, por exemplo, alguém do judiciário, certo? O ato de nomeação será precedido da necessária requisição. Então, tem a necessidade de uma requisição, certo? Se por acaso alguém do judiciário for assumir um cargo em comissão no executivo. O nosso parágrafo 3º vem dizendo que a posse em cargo em comissão determina o concomitante afastamento do funcionário do cargo efetivo de que for titular, ressalvados os casos de comprovada acumulação legal. Porque, via de regra, a gente sabe que, de acordo com a Constituição, não pode haver acumulação de cargo. Tá certo? Então, quando ele assumir um cargo em comissão, via de regra, ele vai se afastar do cargo efetivo que ele ocupar. A não ser que seja possível ele ficar nos dois, isso vai depender do cargo, se o cargo disser um cargo em que não pode acumular. Então, ele não vai poder exercer os dois, vai ficar apenas no cargo em comissão. Tá certo? No exemplo... Eu vou dar um exemplo aqui antes de prosseguir para o nome. Alguém que seja professor da Universidade Estadual do Ceará e ocupe o cargo de coordenador. Então, nesse caso, ele vai poder ser tanto coordenador e receber a comissão, né, do cargo comissionado que ele está, e continuar sendo professor, porque professor pode acumular. Tá certo? Nono, os cargos públicos são providos por... Então, nós temos as formas de provimento, certo? Formas de provimento dos cargos públicos do Estado do Ceará. Então, nós temos aí as formas de provimento. Eu destaquei aí para vocês, entre parênteses, né, que a primeira aí é nomeação. A nomeação é o único provimento originário, tá certo? O originário é porque nasce a relação a partir da nomeação com o Estado do Ceará. Por exemplo, a gente está falando aqui da Lei de Servidores Civis do Ceará, então é um momento em que nasceu essa relação. E eu quero chamar a atenção para você da seguinte coisa. Suponhamos que você seja um técnico judiciário, trabalhe no Tribunal de Justiça, e você passe no concurso para analista para trabalhar no mesmo Tribunal de Justiça. Só que, preste atenção, estou falando do cargo, o cargo público será provido por nomeação se ele for originário. Então, quando você, que era um técnico, passou para o cargo, você era um cargo técnico, passou para o cargo analista, certo? Você ocupando o cargo técnico e analista, vai ser uma relação nova, vai ser uma relação originária. Então, você vai ser novamente nomeado. Tá, beleza? Eu quero que isso fique bastante claro na sua memória. Você vai ser novamente nomeado. Então, quando você é novamente nomeado, você saiu de um cargo e ocupou um outro cargo mediante concurso público. Novamente nasceu uma relação de você com aquele cargo. Você não tinha relação com aquele cargo. Então, provavelmente é originário. Então, você vai ser nomeado. Nasceu, surgiu, originou-se a relação. Saiu de um cargo para um outro cargo. Eu quero botar essa situação hipotética, porque pode colocar na tua prova, de repente, dizendo que João era servidor do Tribunal de Contas do Estado do Ceará no cargo técnico judiciário e foi aprovado e tomou posse no cargo de analista judiciário. O fato de João ter tomado posse no cargo de analista judiciário, esse provimento será originário ou derivado, já que ele já trabalhava lá? Ou seja, a questão está sendo construída para que você responda que João terá um provimento derivado, certo? Já que ele já trabalhava lá, de forma alguma. Então, tu tem que olhar para o cargo. Ele era técnico. Técnico é um cargo. Ele passou e tomou posse no cargo de analista. A partir do momento que ele toma posse no cargo de analista, se origina a relação dele com aquele cargo. Então, é uma nova nomeação. É uma nova nomeação. Então, é um provimento originário. Tá certo? Então, todos os demais serão provimentos derivados. Derivado por quê? Porque indica que esse servidor
já mantinha relação com a administração e não está sendo provido, certo? Não está acontecendo esse provimento mediante novo concurso público. Então, o provimento derivado é aquele que vai acontecer sem concurso público. O provimento originário acontece mediante posse em concurso público. Então, nomeação é originário. Todos os demais, derivado. Bora lá. Inciso segundo, vem falando, certo? Os cargos públicos serão providos por promoção. Como assim? Como é que acontece a promoção? Esse provimento derivado, não se esqueça, derivado. Eu vou citar o cargo aqui de juiz. Então, o juiz, quando ele faz concurso efetivo, ele faz concurso efetivo para juiz substituto. Diferente do professor substituto, ele não é temporário. O professor substituto, quando você vê um concurso, é um professor que é temporário. Ele vai ser substituto de uma professora que está na licença maternidade, ou de um professor que está fazendo mestrado ou doutorado. Então, no Estado, o professor substituto é aquele que vai passar um tempo, vai substituir por um tempo. Quando eu falo de juiz, não. Quando eu falo de juiz, certo? O juiz substituto é aquele que vai entrar, certo? Para o trabalho na administração pública, para substituir um juiz que não está mais numa determinada comarca, ele vai substituir aquela vaga, mas ele vai ser efetivo. Ele entra para substituir e depois ele passa a ser vitalício, certo? Muda o nome de juiz substituto, o cargo vai mudar de nome, certo? Para juiz já efetivo, tá certo? Então, no caso do juiz, que eu estou citando aqui para vocês, o exemplo é um excelente exemplo, porque o juiz ele entra como juiz substituto e quando ele muda de cargo, ele passa a ser juiz titular, tá certo? Então, a cada 2 anos, o juiz ele pode passar por um processo de promoção. Então, a promoção vai ser por tempo de serviço ou por merecimento. Então, passar nos 2 primeiros anos, tá certo? Ele vai adquirir a vitaliciedade, tá certo? Deixa de ser juiz, ele muda de cargo, juiz substituto passa a ser juiz titular. Então, perceba, ele era do cargo substituto, passou a ser do cargo titular. Perdão. Então, há uma alteração. Ele sai de um cargo e ele é novamente provido em outro cargo. Então, um provimento derivado, porque não precisa fazer um novo concurso. Não há necessidade de um novo concurso para deixar de ser juiz substituto para passar a ser juiz titular. Tá certo? Então, essa é a forma de provimento por meio da promoção. Deixou um cargo menor para um cargo maior, teve ascensão. Outra forma de provimento dentro do Estado do Ceará é a reintegração, inciso 3º. O que é a reintegração? De que se trata o inciso 3º? É aquele servidor que fez concurso público, foi nomeado e tomou posse, e sofreu um processo administrativo disciplinar e foi demitido. Ele sofreu a punição de demissão. É a punição mais severa da administração pública que rompe o laço do servidor com o cargo público. Então, ele é demitido. Só que esse servidor, ele recorre, certo, ao Poder Judiciário. E quando ele recorre ao Poder Judiciário, ou seja, à Justiça Comum, ele perdeu o processo administrativamente. O processo administrativo disciplinar que fez com que ele fosse demitido é um processo interno, administrativo. Servidores que não são formados, em regra, em direito, que não são juízes, eles vão lá e demitem, porque no entendimento deles ele cometeu uma falta grave suficientemente para justificar sua demissão. Porém, ele recorre ao Poder Judiciário, que é o poder típico para julgar, certo? O Poder Executivo não tem essa função típica de julgar. Porém, o Poder Judiciário tem. Então, quando o servidor recorre para o Poder Judiciário e na Justiça Comum ele consegue provar que não cometeu aquilo que lhe foi atribuído e que não cometeu aquela falta grave que justificava a demissão, ele vai ser, por ordem judicial, reintegrado. Vai voltar a fazer parte do quadro, vai voltar a ocupar o cargo dele na administração pública. Então, ele precisa fazer um novo concurso público para retornar? Não, não precisa. Então, ele vai retornar mediante provimento derivado. Provimento derivado, tá certo? Porém, o inciso 4 vem dizendo aí aproveitamento. Vamos supor que esse servidor que tomou a pena de demissão e deixou a administração pública, ele vá para a justiça e ganhe. Só que quando ele retorna, ele tem uma surpresa. Suponhamos que ele ocupava o cargo de motorista do Tribunal de Justiça, auxiliar judiciário no cargo de motorista. Sendo que quando ele retorna, ele descobre, certo? Ele passou 2 anos brigando na justiça, ele descobriu que não existe mais o cargo de motorista. Ora, se não existe mais o cargo de motorista, ele vai ficar sem o trabalho dele? De forma alguma. Então, ele vai sofrer, né, a reintegração.
E quando ele sofre a reintegração, ele vai ser provido, descobre-se que não há mais o cargo dele. Então ele vai obter um novo provimento chamado de aproveitamento. Ele vai ser colocado para desempenhar funções compatíveis com o salário compatível ao que ele recebia anteriormente, antes dele ser demitido. O mesmo vai acontecer no caso, nós temos aí o inciso 5, a reversão, que é no caso daquele servidor que, por alguma razão, foi aposentado e que, com o passar do tempo, a aposentadoria dele, o motivo que levou à aposentadoria dele foi sanado, foi resolvido. Aquele servidor que, por exemplo, ele era motorista e, de repente, ele ficou cego, certo? Ficou cego e foi colocado em aposentadoria, beleza? Só que, por meio de um processo cirúrgico, ele retornou a ter a sua visão. Em consequência disso, o motivo que limitava, certo, aquele servidor a prestar o serviço público e que fez com que ele fosse aposentado, o motivo foi sanado, ou seja, ele não está mais cego. Então acontece o que com ele? Uma reversão da aposentadoria. É uma forma de provimento, ele retorna à administração pública. Tá certo? Então, quando o servidor aposentado retorna à atividade, retorna à ativa, volta a trabalhar para o Estado do Ceará, o nome desse fenômeno a gente dá de provimento por meio de uma reversão. Tá certo? Porém, se esse servidor que era motorista, assim como na reintegração, né, que era motorista, ocupava o cargo de motorista, retorna e não existe mais o cargo dele na administração pública, ele vai ficar sem o trabalho dele? De forma alguma. O que é que vai acontecer com ele? Um novo provimento chamado aproveitamento. Então perceba que eu posso ter aí um aproveitamento diante daquele que era servidor, foi demitido e retorna, não existe mais o cargo dele, ou aquele que era servidor e que foi aposentado por alguma limitação física e retornou, e também, depois da reversão, não encontra mais o cargo dele. Então, não encontrando mais o cargo dele por ter sido extinto, tanto ele reintegrado, tanto ele que tenha sofrido a reversão, se o cargo dele tivesse extinto, em ambos os casos, acontecerá um novo provimento chamado de aproveitamento. Beleza, pessoal? Por último, eu acrescentei aí, com asterisco, porque não está na lei, a readaptação. Certo? Readaptação. A readaptação é assim. Suponhamos que João, certo, ocupava o cargo de motorista. E numa colisão, ele sofreu um acidente, tá certo? E em razão do acidente, ele sofreu um impacto e foi se proteger com as mãos. Só que os vidros, infelizmente, né, do carro colidiu com o João, né, durante um impacto e ele perdeu as mãos. Com isso, nós chegamos à seguinte conclusão: João não pode ser mais motorista. Ele vai ficar sem o trabalho dele? Não, não vai ficar sem o trabalho dele. O que é que acontece com o João? Ele vai ser readaptado. Então, depois que ele se recuperar do acidente e tudo mais, certo? Ele vai passar por um processo em que ele vai ter um novo provimento. Ele vai precisar fazer um novo concurso? Não. Então, se ele não está fazendo um novo concurso, o provimento é originário ou derivado? Ora, derivado. Tá certo? Então, tem um provimento derivado. Então, João, que sofreu um acidente e perdeu as mãos, não pode ser mais motorista, mas vai poder ocupar um cargo com a complexidade do concurso que ele fez. Suponhamos que motorista era um cargo que pedia nível fundamental e que existe o cargo lá na administração pública, certo? Era um cargo auxiliar de recepcionista. Então, João vai poder ocupar um cargo também em nível fundamental, no caso de recepcionista, e vai ter que receber um salário equivalente ao que ele recebia antes. Suponhamos que o salário dele fosse, como motorista, R$ 4.000. Então, como recepcionista, ele vai exercer a nova função, nível fundamental, e com salário compatível ao que ele recebia antes, dos R$ 4.000. Tá, beleza? Então, nós temos, para a gente poder fazer aqui a nossa revisão rapidinho. Artigo 9º, super importante, certo? Nós temos aí as formas de provimento. A forma de provimento que dá origem à relação com o cargo, ela nasce, certo? Com o concurso público. Então, quando eu falo em provimento originário, eu tenho que lembrar que o provimento originário é para aquele servidor que entrou mediante concurso público. Esse provimento originário é qual? A nomeação. Tá certo? Então, se eu pensei em concurso público, entrou naquele cargo, mesmo que ele trabalhasse em outro cargo antes, mas se ele entrou para aquele novo cargo, onde ele não trabalhava antes, eu vou ter
essa forma de provimento chamada de nomeação, que é um provimento originário. Em todas as demais hipóteses, nós vamos ter provimentos, certo, de servidores que já trabalhavam na administração pública, porém, algo aconteceu e fez com que eles mudassem de cargo. O primeiro delas a gente viu que foi a promoção. Aquele juiz que eu citei como exemplo, que era um juiz substituto e passou a ser um juiz titular. Quando ele muda de cargo, acontece essa promoção. A reintegração é para o servidor que é demitido, ganha na justiça e retorna. O aproveitamento é aquele servidor que veio da reintegração ou da reversão e o cargo dele foi extinto. Então, como o cargo dele foi extinto, não existe mais, ele vai poder ser aproveitado. Então, provimento de aproveitamento. A reversão é aquele servidor que sofreu uma limitação na sua saúde, certo? Quer seja física, mental, psicológica, ele foi aposentado. Porém, aquilo que provocou a limitação na sua saúde foi sanada. Deixou da condição de aposentado e voltou a trabalhar na administração pública. Então, quando a limitação ela é sanada e ele retorna, eu chamo isso de reversão, que é o retorno do servidor aposentado à administração pública para trabalhar. E por último, nós vimos aqui a readaptação, que é aquele servidor que sofre uma limitação física e, em razão daquela limitação física, ele vai sofrer um novo provimento para continuar a trabalhar na administração pública, só que mudando de cargo. Tá ok, pessoal? Então, nós temos aqui no nosso artigo 10 que o ato de provimento deverá indicar a existência da vaga com os elementos capazes de identificá-la. Então, eu vou dar um exemplo que, no ato de provimento de determinado servidor que passou no concurso público, vai identificar que a vaga que está sendo provida, ela é originária de um servidor que se aposentou. É isso que o artigo 10 está querendo nos dizer. Tá beleza? Então, nós encerramos aqui esta parte que fala sobre o provimento dos cargos públicos. Espero que você faça as suas anotações, coloque aí todos esses bizus que nós passamos para vocês, porque isso com certeza é tema de prova. Nós nos encontramos na próxima videoaula. Abraço e até mais. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Demontier Júnior, professor de Direito Administrativo. Nós estamos estudando aqui o Estatuto dos Servidores do Estado do Ceará, tá certo? Vamos entrar agora no artigo 12, que vai falar sobre a questão de concurso público. E nesse artigo 12 em diante, nessa temática de concurso público, nós chamamos a atenção porque há algumas observações super importantes que vocês vão precisar anotar e vão precisar grifar, certo? Para não confundir. Como eu disse, é uma lei antiga, que é uma lei de 74, beleza? É uma lei que veio anterior à Constituição. Então, fique bastante esperto e faça as anotações. Por que eu estou dizendo isso? Porque a lei, quando ela sofre algum tipo de alteração com a lei mais nova, em outras palavras, uma lei de 74 diz uma coisa. Quando vem uma lei em 88, que é o caso da Constituição, e diz outra, certo? Aquilo que foi dito por uma lei anterior passa a ser o que a gente chama de revogado. Porém, o texto continua lá na lei, apenas perde a eficácia. Então, quando uma lei ela é revogada, ela perde a eficácia. Às vezes, uma lei é revogada integralmente. Às vezes, apenas um artigo, um inciso que vai sofrer a revogação. O texto vai continuar lá, só que ele perde a eficácia. Tá certo? Isso acontece com a lei estadual que fala sobre o Estatuto dos Servidores Civis. Porém, se você for comprar qualquer apostila, você vai observar que o texto, certo, permanece tal e qual foi escrito. Então, é importante que você coloque as observações, tá certo, dessas alterações que nós vamos citar nessa videoaula. Então, preste atenção no slide e vai fazendo as anotações que são pertinentes nesta aula a partir de agora. Artigo 12 diz o seguinte: compete a cada poder e a cada autarquia ou órgão auxiliar autônomo a iniciativa dos concursos para provimento dos cargos. Em outras palavras, o Poder Executivo vai ter a competência de ter a iniciativa do seu concurso. Então, o Governo do Estado do Ceará, DETRAN, da SEDUC e tudo mais. Então, compete ao Poder Judiciário a iniciativa dos seus concursos. No caso, para fazer o concurso para o Tribunal de Justiça. No mesmo caso, nós vamos ter a Assembleia Legislativa do Ceará tendo a iniciativa para realizar seu concurso. Ele vem citando aqui também a cada autarquia, ou fundação, ou órgão auxiliar, como é o caso da Universidade Estadual do Ceará, como é o caso da URCA, Universidade Regional do Cariri, também como é o caso da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Então, cada uma dessas instituições, dessas entidades, vão ter a sua própria iniciativa na realização de seus concursos.
13 vem dizendo que a realização dos concursos para provimento dos cargos da administração direta do Poder Executivo, certo? Competirá ao órgão central de sistema de pessoal. Então, quem vai tomar de conta dessa iniciativa é o órgão central do Estado do Ceará, do sistema de pessoal do Estado do Ceará, quando a gente fala em concurso da administração direta do Poder Executivo, ou seja, cujo governador é chefe. No parágrafo 1º, vem dizendo que a execução dos concursos para provimento dos cargos de lotação do Tribunal de Contas do Estado, do Conselho de Contas dos municípios e das autarquias, receberá orientação normativa e supervisão técnica do órgão central referido neste artigo. Então, o Tribunal de Contas quer fazer um concurso? Beleza. As suas autarquias ou fundações querem fazer concurso? Beleza. Então, a orientação vai partir do órgão central do Poder Executivo, cujo chefe, repito, é o governador, certo? O chefe máximo desse Poder Executivo é o governador do Estado do Ceará. No nosso parágrafo 2º, vem dizendo que o órgão central do sistema de pessoal poderá delegar a realização dos concursos aos órgãos setoriais e seccionais de pessoal das diversas repartições e entidades, desde que estes apresentem condições técnicas para a efetivação das atividades de recrutamento e seleção, permanecendo sempre o órgão delegante com a responsabilidade pela perfeita execução da atividade delegada. Então, eu posso ter um concurso realizado, por exemplo, para a SEDUC, realizada pelo próprio órgão SEDUC. Certo? Essa função de realizar o concurso, o certame, pode ser alocada, pode ser delegada, direcionada para a SEDUC, Secretaria de Educação, para ter a iniciativa de realização do concurso. Tá certo? Um órgão setorial. No caso, o órgão central, que cuidaria de todos os concursos públicos dentro do Estado do Ceará, pode delegar, certo, para determinado órgão setorial, como, por exemplo, o SEDUC, para que ela mesma venha realizar o seu concurso público para o provimento de seus cargos. No nosso artigo 14, nós temos que é fixada em 50 anos de idade, certo? A idade máxima para inscrição em concurso público destinado a ingresso nas categorias funcionais instituídas de acordo com a Lei Estadual 9634, de 30 de outubro de 72, ressalvadas as exceções a seguir indicadas. Bora lá. A primeira observação, você percebe que esse artigo está com asterisco, quer dizer muita coisa. Então, no material de vocês vão observar que tem vários asteriscos. Os asteriscos quer dizer que ou houve alteração, ou houve revogação, ou vai ter uma observação. Então, a observação que foi colocada aí vem dizendo assim, a Constituição Federal de 88 não prevê idade máxima para inscrição em concurso público. Então, o que é que você vai concluir com esse artigo 14? A idade fixada em 50 anos será a máxima para inscrição em concurso público no Estado do Ceará. De acordo com a lei estadual, essa lei estadual 9634, você vai puxar uma setinha e vai dizer, está revogada a idade. Está revogada a idade máxima. Puxa uma setinha e coloca, está revogada a idade máxima. Por quê? Uma lei estadual não pode se sobrepor à Constituição Federal. Então, o concurso público, de modo geral, não pode ter idade máxima, porque a Constituição não estabeleceu. Em casos específicos é que você vai ver uma idade máxima, como é o caso, certo, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, porque a atividade em si requer um bom preparo físico e requer pique, requer juventude. Então, a idade de ingresso máxima, certo, para o policial militar está na casa dos 30 anos, isso vai depender do Estado, aos 35 anos, tá certo? Então, nós vamos ter atividades que vão ser ali 30 anos, como é o caso da Polícia Militar do Ceará. Então, fique esperto nisso. A lei federal, a Constituição Federal, ela não estabelece idade máxima. Quando acontecer idade máxima, vai ser uma exceção, certo? Vai ser uma exceção. Além da polícia, você vai ver as Forças Armadas estipulando idade máxima, pelo mesmo motivo, tá certo? O exercício do cargo requer, certo, um vigor maior, tá certo? Uma exigência maior da questão biológica, física, para exercer aquele cargo. Bora lá para o nosso artigo 15. Encerradas as inscrições
legalmente processadas para concurso destinado ao provimento de qualquer cargo, não se abrirão novas inscrições antes da realização do concurso. Isso aqui é a regra, certo? Isso aqui é a regra. Mas nós sabemos que existem exceções. Então, encerradas as inscrições legalmente processadas para concurso destinado ao provimento de qualquer cargo, não se abrirão novas inscrições antes da inscrição da realização do concurso. Nós sabemos que um concurso mesmo ele pode ser prorrogado, tá certo? Em razão justamente, inclusive, né, de poucas inscrições. Então, nós temos exceções para o artigo 15. Mas se perguntar, de acordo com o artigo 15, a sua resposta, de acordo com o artigo 15, não poderá abrir novas inscrições. Beleza? Então, isso também vai depender do comando da prova. O artigo 16 vem dizendo: ressalvado o caso de expressa condição básica para provimento de cargo prevista em regulamento, independerá de limite de idade a inscrição em concurso de ocupante em cargo público. Então, como a gente já viu, certo? Aqui já foi a alteração colocada, certo? No 16, ressalvado o caso de expressa condição básica. Então, a condição básica para ser policial é 30 anos. Então, não vai mais haver, certo? Essa idade limite de inscrição em concurso público para cargo em concurso público no estado do Ceará. Tá, beleza? Então, é assim que nós concluímos essa videoaula. Espero que vocês possam ter aproveitado e ter feito essas anotações que, de acordo com a lei estadual, a idade máxima é 50 anos. Só que isso, né, do que nós acabamos de estudar, choca com a Constituição que não estabelece uma idade máxima. Então, se a própria Constituição não está estabelecendo, de modo geral, como regra, uma idade máxima, uma lei de um Estado, como é o Estado do Ceará, não pode se sobrepor violando o direito, certo, de uma pessoa. Então, lá na Constituição do artigo 37, vem dizendo que os cargos públicos, eles são de acesso a todo brasileiro, e não coloca lá essa restrição de idade. Então, se não foi colocado na Constituição de 88, que é mais nova que essa lei, que é de 74, um dispositivo que limitasse a idade para ingresso no cargo público, então a lei estadual não pode fazer isso. Por esta razão, com a Constituição de 88, foi revogado, certo, este termo que tratou de colocar 50 anos como uma idade limite. Eu só quero deixar bem claro que, de acordo com o 16 que a gente acabou de ler, né, se houver uma condição básica e necessária para estipular a idade, como é o caso do policial militar, então, essa partezinha, esta exceção, será levada em consideração. Mas preste atenção, a idade máxima ela é uma exceção e se aplica em casos pontuais. De acordo com a Constituição, não pode ser regra. Beleza? Encerramos aqui essa videoaula. Nos encontramos na próxima. Abração. Fala pessoal, tudo bem? Demontier Júnior aqui, aula de Direito Administrativo. Nós estamos estudando o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Ceará. Vamos entrar agora em nomeação e posse. Se liga aí nas observações que nós vamos fazer. Slide na tela. Bora lá, estamos no artigo 17 do Estatuto dos Servidores Civis e nós temos aqui dizendo o seguinte: a nomeação será feita, inciso 1º, em caráter vitalício, nos casos expressamente previstos na Constituição. Um exemplo de caráter vitalício nós temos os juízes. Então, o juiz, quando ele ingressa na carreira pública, o cargo dele, depois de 2 anos, né, o prazo para que ele adquira a vitalicidade de 2 anos. Então, um exemplo para que você possa se situar. Então, a nomeação ela pode ser vitalícia. O inciso 2º, ela vem dizendo que ela pode ter caráter efetivo. Quando? Bora lá. Quando se tratar de nomeação para cargo da classe inicial ou singular e determinada categoria funcional. Um exemplo, você que vai fazer o concurso para o Tribunal de Justiça, o seu cargo aí de técnico judiciário, ele tem caráter efetivo. Uma classe inicial, você vai subir nos níveis, tá certo? Dentro da sua carreira como técnico judiciário. Preste atenção numa coisa, não existe mais aquele negócio que existia antigamente de concurso interno. Eu vou fazer um concurso interno e vou melhorar de cargo lá dentro. Não! Você está fazendo concurso para técnico judiciário. Então, você vai entrar como técnico judiciário, vai se aposentar como técnico judiciário.
E se morrer antes de se aposentar, Deus me livre, você vai morrer técnico judiciário. Então não existe mais aquele negócio de fazer um concurso interno, uma prova interna, vou deixar de ser técnico judiciário e vou ser juiz. Não existe mais isso, tá certo? Constituição de 88 acabou com esse negócio. Então, você pode até virar diretor de vara. Perfeito, sem nenhum problema. No entanto, esse cargo de direção ou vai ser uma função, certo, de confiança, ou vai ser um cargo comissionado, mas não vai haver alteração no seu cargo para o qual você prestou concurso público. Parágrafo único dizendo: em caso de impedimento temporário do titular do cargo em comissão, a autoridade competente nomeará o substituto, exonerando findo o período da substituição. Então você vai poder ocupar, certo, um cargo comissionado, como eu acabei de falar. No artigo 18 vem dizendo que será tomada sem efeito a nomeação quando o ato ou omissão do nomeado, a posse, não se verificar no prazo para este fim. Então, se você não tomar posse dentro do prazo estabelecido pela lei, tchau e bênção. Tu precisa tomar posse, nem que seja por meio, que no caso da posse é permitido mediante procuração. Eu estou nos Estados Unidos estudando aqui o meu mestrado, não vou poder tomar posse no dia lá que eu fui convocado para tomar posse. Faça mediante procuração. Agora tome posse. Tá certo? Deixe a procuraçãozinha já, ó, na agulha, tá certo? Para você tomar a sua posse e não perder o seu concurso. Inciso 18, artigo 18, bastante claro. Quanto à posse, nós estamos aqui no artigo 19. O que diabos é posse? Vamos ver. Posse é o fato que compete à investidura em cargo público. Parágrafo único. Não haverá posse nos casos de promoção, acesso e reintegração. Ou seja, se você foi promovido, automaticamente houve alteração do cargo. Se você foi reintegrado, automaticamente retornou para o serviço público. Não há necessidade de posse, até porque você já fazia parte, já tinha um cargo público. Então, nem na promoção, nem na reintegração. Tá certo? Não haverá posse nesses casos. Bora lá falar aqui do 20º. O 20º diz o seguinte: só poderá ser empossado em cargo público quem satisfizer, os seguintes requisitos. Bora lá, só poderá ser empossado quem estiver dentro destes requisitos. Primeiro, ser brasileiro. Preste atenção, está dizendo ser brasileiro. Ele não está fazendo distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Posso ter uma pessoa que veio de Portugal para o Brasil e foi naturalizado brasileiro. Ele é considerado brasileiro, ele não é estrangeiro, ele é considerado brasileiro. Você não vai dizer, o brasileiro naturalizado não vai poder. Brasileiro naturalizado é brasileiro. Ou ele é brasileiro, ou ele é estrangeiro. Se ele for naturalizado, ele é brasileiro, não é estrangeiro. Beleza, que fique bastante claro. 2. Ter completado 18 anos de idade. Então, tem que ser brasileiro, tem que ter aí completado 18 anos de idade. 3. Estar no gozo dos direitos políticos. 4. Está quite com as obrigações militares e eleitorais. Então, se você, rapaz, está na faixa aí dos 18 anos, procure logo lá se apresentar à junta militar para você não ter problema com isso no concurso público. E também, se você não votou, vá logo justificado para que você esteja quite também com a justiça eleitoral. Fica aí o bizu. 5. Ter boa conduta. Esse ter boa conduta, certo? A gente vai partir do pressuposto que, de repente, seja aí você apresentar suas fichas criminais, tá certo? Porque ter boa conduta do jeito que está escrito aqui é subjetivo, tá beleza? Aí a gente vai entender que são as certidões que são solicitadas, certo? Perante a Justiça do Estado do Ceará. A nossa conhecida Folha Corrida é um exemplo, tá certo? Nós temos aqui também ter boa conduta, gozar de saúde comprovada em inspeção médica na forma legal e regular, tá certo? Então, ter boa conduta, e além de ter boa conduta, gozar de boa saúde, você vai fazer o teste, né, o exame admissional. Além disso, nós temos possuir aptidão para o cargo. Né? Pelo óbvio, você faz o concurso para técnico judiciário da área de segurança. Então, você vai ter que ter aptidão, né? Se tiver esse cargo para a área de segurança,
né, você vai ter a aptidão física e mental para ocupar este cargo, além do pré-requisito da lei, que é lá, de repente, nível médio. Então você tem que ter apto, tem que ter o diploma, o certificado. Nós temos o nosso próximo inciso, vem dizendo que é ter se habilitado previamente em concurso, pelo óbvio. Você vai ter que ter feito concurso, tem que estar habilitado no concurso e ter sido aprovado. Exceto nos casos de nomeação para cargo em comissão. Lembre-se que cargo comissionado não necessita, certo, ser um concursado para assumir um cargo comissionado. Ou outra forma de provimento para a qual não exige o concurso público. Lembre-se que nós estudamos os provimentos derivados. Nós temos a reversão, a reintegração, lembre-se disso tudo, né? Então, para que você ocupe determinado cargo em provimento derivado, você já era concursado, já tinha tomado posse. Então, nós temos a possibilidade, certo, de se ocupar um cargo público mediante provimento derivado. Por isso que nós temos esse inciso falando a respeito. Nós temos aqui também ser atendido às condições especiais prescritas em lei ou regulamento para determinados cargos ou categorias funcionais, como é o caso, nós temos a condição especial para que seja policial militar, ter lá a idade de 30 anos, uma idade limite, tá certo? Além dos testes os testes físicos, tá certo? Tá certo, pessoal? Então nós temos o TAF, que é aplicado para o pessoal do Corpo de Bombeiros e o pessoal que quer ser aí da PM. Então, essas condições especiais também podem acontecer na posse, tá certo? Tem que atender as condições especiais para que possa tomar posse. Nós temos aqui o parágrafo 1º que diz que a prova das condições a que se refere o inciso 1º e 2º deste artigo não será exigida nos casos de transferência, aproveitamento ou reversão. Parágrafo 2º, nós temos que ninguém poderá ser empossado em cargo efetivo sem declarar previamente que não ocupa outro cargo ou exerça função ou emprego público da União, Estados, dos municípios, distritos federais, dos territórios, de autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou apresentar comprovante de exoneração ou dispensa de outro cargo que ocupava, ou função ou emprego que exerce, ou, ainda, nos casos de acumulação legal, comprovante de ter sido a mesma julgada lícita pelo órgão competente. Resumindo o parágrafo 2º, o que eu quero deixar claro para vocês, é que na Constituição proíbe, a Constituição Federal proíbe a acumulação de cargos. E a lei estadual também vem com essa proibição de acumulação de cargos. Então você vai fazer o cargo do concurso público do Tribunal de Justiça do Ceará, técnico judiciário. Só que você passou no concurso da PM e está trabalhando na PM. Vai poder acumular? Não. Então você vai ter que pedir a exoneração, pedir a baixa lá da PM, para que você possa tomar posse no Tribunal de Justiça. Certo? Você só vai poder acumular nos casos previstos na Constituição. Se não for o caso previsto na Constituição, por exemplo, professor que passa em outro concurso para professor. Ele é professor do município, passando no concurso do Estado para professor. Desde que a carga horária de 60 horas semanais seja respeitada, ele vai poder acumular. Outra hipótese é o juiz que passou, certo? Ele é juiz e passou no concurso para ser professor. Ele também vai poder acumular. Ou o cara que exerce o cargo técnico, em sentido estrito. Aquele técnico mesmo que recebeu um diploma de técnico de nível médio. Então, esse técnico profissional, se ele prestou concurso público, por exemplo, lá no Tribunal de Justiça pode abrir um cargo, certo? Para técnico judiciário de tecnologia da informação, que ele vai pedir como pré-requisito o diploma de nível técnico, de nível médio. Então, essa pessoa que está exercendo um cargo de nível técnico e médio vai poder acumular com outro cargo técnico e médio. Ou vai poder acumular com outro cargo, por exemplo, de professor da SEDUC. Então, existem as hipóteses, certo? Por isso que eu recomendei que vocês lessem lá o artigo 37 ao 41 da Constituição, que vai trazer todas essas hipóteses. Seguindo aqui no 21, ainda tratando sobre a posse. São competentes para dar posse. Quem é competente para dar posse? Em regra, o chefe, certo, do Poder Executivo, que é o governador do Estado. Certo? Então, o governador do Estado ele é competente para dar posse. Então, o governador vai dar posse às autoridades que eles são diretamente subordinadas. Por exemplo, quem é subordinado diretamente ao governador? O governador vai dar posse aos seus secretários, o governador vai dar posse aos seus subsecretários, aos diretores das sociedades de economia mista, empresas públicas e tudo mais. 2. Os secretários também podem dar posse, os secretários de Estado.
A quem eles vão dar posse? Aos dirigentes de repartições que eles são diretamente subordinados. Um exemplo, o Secretaria de Estado, vamos pegar um exemplo aqui, Secretaria de Educação. Quem vai dar posse aos diretores das escolas estaduais? O Secretário de Estado. Beleza? 3. Os dirigentes das secretarias administrativas ou unidades de administração geral, equivalente, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho de Contas dos Municípios aos seus funcionários de outra maneira não estabelecerem as respectivas leis orgânicas e regimentos internos. Então, se eu tenho o diretor de uma escola, ele vai poder dar posse aos seus funcionários. Tá certo, pessoal? O diretor do Detran vai poder dar posse aos seus funcionários. Temos aqui no próximo inciso que o diretor-geral do órgão central do sistema de pessoal aos demais funcionários da administração direta. Não se esqueça que a administração direta é aquela que reúne governador, certo? Vice-governador, é aquela que vai reunir o chefe do Poder Executivo, o chefe do Poder Legislativo, o chefe do Poder Judiciário e todos os órgãos que fazem parte, certo, desse conjunto, como, por exemplo, Secretaria de Educação, está dentro do Poder Executivo. Então, a Secretaria de Educação faz parte da administração direta. Não perca a nossa aula que nós vamos disponibilizar para vocês, tá certo? Sobre a estrutura, sobre a atividade da administração pública, que você precisa dessa aula para poder compreender o que é administração direta, o que é administração indireta, o que são órgãos e o que são entidades. Nós vamos disponibilizar para vocês essas aulas, tá certo? E vocês precisam assistir para que vocês possam mandar bem na prova de vocês. Prosseguindo, nós temos no inciso seguinte, que é o 5º, os dirigentes das autarquias aos funcionários dessas entidades. Então, perceba que autarquias, fundações públicas são consideradas entidades. Então, o reitor, certo, da Universidade Estadual do Ceará, ele vai dar posse aos seus funcionários. O artigo 22 vem dizendo que no ato da posse será apresentada a declaração pelo funcionário empossado dos bens e valores que constituem o seu patrimônio nos termos da regulamentação própria. Ou seja, ele vai ter que apresentar o seu imposto, a declaração de imposto de renda e a declaração de bens, certo? Declaração de bens e valores, de que trata, certo, a regulamentação própria, que é estabelecida por uma lei nacional. Então, vai tomar posse, então no ato da posse, a prestar a declaração dos seus bens e a declaração dos seus rendimentos. Até para que se possa ter um acompanhamento e, com isso, se previna o enriquecimento ilícito. O artigo 23 vem dizendo que poderá haver posse por procuração. Circula isso, ó. Poderá haver posse por procuração. Lembra que eu falei, certo, de que de repente, eu estou aqui no meu mestrado na Inglaterra, eu vou perder meu concurso se eu estou aqui? Não, deixa a tua procuração prontinha, caso esteja aí próximo de você tomar posse, foi nomeado e vai precisar tomar posse para que outra pessoa tome posse por você. A posse, certo, pode ser feita mediante procuração. Teu pai, tua namorada, teu irmão, qualquer pessoa pode fazer isso por você. Quando se tratar de funcionário ausente do país ou do Estado, ou ainda, em casos especiais, a juízo da autoridade competente. Caso especial, ele pode estar doente, não pode estar podendo se mover. Então, ele pode, por meio de uma procuração também, certo, tomar posse. 24. A autoridade que der posse verificará sob pena de responsabilidade. O que é que essa autoridade precisa verificar? 1. Se foram satisfeitas as condições legais para a posse. Vai checar a documentação, se não havia acúmulo ilegal de cargos públicos e tudo mais. 2. Se do ato de provimento consta a existência de vaga com os elementos capazes de identificá-la. Ou seja, se ele vai tomar posse, ele tem que observar se há vaga. 3. Em casos de acumulação, se pelo órgão competente foi declarada lícita. Então, se ele observou que este servidor que está tomando posse, ele ocupa outro cargo na administração pública, se essa acumulação, se ela é lícita, está dentro da lei. 25. A posse ocorrerá, circula aí, pelo amor de Deus, a posse no estado do Ceará ocorrerá
no prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento no órgão oficial. Então, a posse, certo, de acordo com a lei estadual, ela ocorre no prazo de 30 dias. Perceba agora o parágrafo único. Então, tu já circula a palavra posse e circula 30 dias. Bota lá, posse, aí tu liga uma coisa a outra, 30 dias. Parágrafo único. A requerimento do funcionário ou do seu representante legal, a autoridade competente para dar posse poderá prorrogar o prazo previsto neste artigo até o máximo de 60 dias contados do seu término. Então, assim, ó, ela pode ser prorrogada, certo? Pelo prazo de 60 dias, beleza? Contados do seu término. Então, terminou os 30 dias. Pode-se abrir um prazo de 60 dias de prorrogação. Tá, beleza? Isso é muito importante, porque a prova pode cobrar data. Prazo para posse, 30. Pode ser prorrogado? Pode. Por quantos dias? Por 60. Então, no 30º dia, certo? 30º dia, perdão. Acabou o prazo, naquele 30º dia, ele vai poder ser prorrogado por mais 60. Tá, beleza? Então, essa informação é importantíssima, porque fala de prazo, certo? Na lei. E prazo é algo que costuma ser cobrado em prova. Então, nós encerramos por aqui, nos vimos, certo? E nos veremos aí nas próximas videoaulas, pessoal. Um abração e, certo? Não esqueça de resolver os nossos simulados e as nossas atividades. Até mais! E aí, concurseira, nós estamos entrando agora no nosso artigo 27 do Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Ceará. Vamos falar um pouco agora sobre estágio probatório. Então, fique esperto nesta videoaula, anota o que for necessário, as dicas que a gente for dando para você e não perca tempo. Na tela, vamos lá. O estágio probatório, nós temos aqui o artigo 27 que diz que estágio probatório é o triênio. Então, primeira grande dica, circule isso daí, o triênio. Aí você pergunta, Demontier Júnior, pelo amor de Deus, o que é triênio? Triênio, em outras palavras, são 3 anos. Cuidado, porque na tua prova, se ele perguntar, de acordo com o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Ceará, o estágio probatório é, 2 pontos, aí vai ter lá as opções. 36 meses, A. 3 anos, B. Triênio, C. E metade de 6 anos, D. Se liga, se for de acordo com o Estatuto dos Servidores, a resposta certa é triênio. Ah, mas triênio não é a mesma coisa que 3 anos? Aparentemente sim, mas ele perguntou de acordo com a lei, diga o que está escrito na lei. Triênio é triênio. 3 anos são 3 anos. A lei aqui está falando triênio. Então, para que você saiba, na sua cabeça, triênio, certo? Equivale a 3 anos, mas a título de prova, a resposta correta é triênio, certo? A resposta 3 anos só vai ser correta se não tiver nenhuma relacionada a triênio. Talvez nós venhamos a considerar outra resposta, se não triênio. Para a tua prova, na tua cabeça tem que estar lá, triênio. Estágio probatório é o triênio. Que triênio? De efetivo exercício. Efetivo exercício é de quando você começa a trabalhar. Lembra que você é nomeado, depois de nomeado, certo? Você vai tomar posse. Depois que toma posse, você entra no efetivo exercício. Então, efetivo exercício é começar a trabalhar de fato. Foi o primeiro dia do meu trabalho. Pronto. Primeiro dia de trabalho, começa o teu efetivo exercício. Beleza? Então, estágio probatório é o triênio de efetivo exercício no cargo de provimento efetivo, contado do início do exercício funcional, ou seja, do dia que você começou a trabalhar, durante o qual é observado o atendimento dos requisitos necessários à confirmação do servidor nomeado em virtude do concurso público. Então, durante o estágio probatório, você vai ser o quê? Avaliado. Então, ande na linha. Parágrafo 1º, vem dizendo o seguinte: como condição para a aquisição da estabilidade, ou seja, você vai passar pelo estágio probatório, e esse estágio probatório vai ser necessário para que você possa conquistar o quê? A sua estabilidade. Então, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho
por comissão instituída para esta finalidade. Então, assim, você vai passar o estágio probatório, para conquistar a tua estabilidade, você vai ser avaliado. Parágrafo 2º. A avaliação especial de desempenho do servidor será realizada extraordinariamente, ainda durante o estágio probatório, diante da ocorrência de algum fato dela motivador, sem prejuízo da avaliação ordinária. Ou seja, o servidor começou a trabalhar, está dentro lá do triênio. De forma extraordinária, ele vai poder, certo, dentro do estágio probatório, ser avaliado. E raciocínio. Se aconteceu de forma extraordinária, não é que eles vão antecipar, certo, a aptidão do servidor para conquistar a estabilidade, não. É o contrário. Então, pode ser que o servidor que esteja no estágio probatório cometeu uma falta gravíssima. E, de forma extraordinária, ele vai ser avaliado para que se conste que aquele servidor não pode continuar na administração pública. Tá certo? Mas, de repente, de forma extraordinária, se abriu a apuração, se abriu essa avaliação especial e, contra o servidor, certo, não se comprovou nada que desabone sua conduta. Isso vai impedir que aconteça a avaliação especial de forma ordinária, ou seja, quando realmente ela deveria acontecer no prazo, tá certo? Não, de forma alguma. Então, quando chegar o prazo para que ele seja avaliado a questão da sua estabilidade do estágio probatório, de forma ordinariamente, ele vai poder novamente ser avaliado, que é o que vem dizendo no item B, logo após o término do estágio probatório, devendo a comissão ater-se exclusivamente ao desempenho do servidor durante o estágio probatório. Parágrafo 3º vem dizendo que, além de outros específicos indicados em lei ou regulamento, os requisitos de que trata este artigo são os seguintes. Então, quais são os requisitos que serão avaliados por essa comissão? Primeiro, a adaptação do servidor ao trabalho, verificada por meio de avaliação de capacidade e qualidade no desempenho das atribuições do cargo. Ou seja, não é só a vontade, eu sou o administrador, eu sou o diretor aqui do órgão, coordenador, eu não gostei desse servidor, e já que eu não gostei, eu vou reprová-lo. Não, não é assim que funciona. Perceba. Vai ser avaliada a adaptação do servidor, verificada por meio de avaliação de capacidade e qualidade. Ou seja, tem critérios aqui objetivos. Critérios objetivos. Então, ele vai desempenhar a função de técnico judiciário. Então, eu vou avaliar a capacidade. Ele consegue fazer o que lhe é ordenado, o que está lá no perfil profissionográfico. Lembrando que o perfil profissionográfico são as atribuições. Ele faz isso com qualidade. Eu tenho que ter um critério objetivo. Não é só eu querer, não é só eu achar. 2. Equilíbrio emocional e capacidade de integração. Então, o cara, ele trabalha de boa, o cara, ou a moça, né, o servidor, a servidora, ele não é um desequilibrado emocional, porque para que eu diga que alguém é emocionalmente desequilibrado, eu tenho que provar, certo? E ele vai ter capacidade de integração, ou seja, ele recebe ordem, cumpre ordens, ele consegue interagir bem com os colegas. Se não há nenhum motivo que comprove de forma cabal e irrefutável que ele é um incapacitado de integração, agora isso tem que ser comprovado. É que ele vai ser reprovado, certo, nessa avaliação. E terceiro, cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público, inclusive com a observância da ética profissional. Ele está cumprindo com o dever dele, ele passou para ser técnico judiciário, certo, da área judiciária. Ele está cumprindo com os deveres dele, aquilo que é mandado ele está cumprindo, então pronto. E esse servidor deve ser aprovado. No nosso parágrafo 4 vem dizendo que o estágio probatório corresponderá a uma complementação do concurso público, ou seja, faz parte ainda do concurso público, a que se submeteu o servidor, devendo ser obrigatoriamente acompanhado e supervisionado pelo chefe imediato. Porque caso o estágio probatório não seja favorável ao servidor, ele será exonerado. Tá certo? Não é demitido, ele será exonerado. Motivo: não conseguiu ser aprovado no estágio probatório. Beleza? Não é uma punição. Apenas o servidor não foi aprovado no estágio probatório. Então, se ele não foi aprovado e ele necessitava ser aprovado para continuar no serviço público, ele é simplesmente exonerado. Parágrafo 5º vem dizendo que, durante o estágio probatório, os cursos de treinamento para a formação profissional ou aperfeiçoamento do servidor, promovidos gratuitamente pela administração, serão de participação obrigatória e o resultado obtido pelo servidor será considerado por ocasião da avaliação especial de desempenho, tendo a reprovação caráter eliminatório. Então, preste atenção.
Se você passar no concurso e tiver lá treinamento, seja aprovado também em treinamento, porque pode te reprovar no estágio probatório, caso você não tenha um bom desempenho nos treinamentos. Nosso artigo 6º vem dizendo que fica vedada, certo? Qualquer espécie de afastamento dos servidores em estágio probatório, né? Aí a gente vai ver isso lá na frente, certo? De que trata os incisos 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 15 e 21º do artigo 68. Porque existem as hipóteses que a gente vai ver mais na frente de afastamento para servidores. Por exemplo, o servidor que ele é recém-ingresso dentro da administração pública estadual, ele não pode se afastar dentro do estágio probatório, certo? Para poder fazer mestrado e doutorado fora do país. Então, ele vai ter que ter primeiro conquistado a estabilidade para que ele possa fazer isso. Beleza? Só um exemplo de coisas dentro da lei dos servidores públicos, certo? Que ele vai poder, que ele não vai poder fazer. Tá beleza? Vamos prosseguir aqui com o nosso parágrafo 7º. Bem dizendo o quê? O servidor em estágio probatório não fará jus à ascensão funcional. Não fará jus à ascensão funcional. Então, vamos supor que... Eu vou pegar aqui o exemplo do pessoal da SEDUC, Secretaria de Educação do Ceará. Fica bem facinho falar para eles, sobre eles, porque é assim, ó. No pessoal da SEDUC, ele entra como professor graduado, tem apenas a graduação, embora ele possua mestrado. Então, ele não vai poder ter a ascensão dentro do mesmo cargo professor, né? Então, dentro do mesmo cargo de professor, ter a ascensão para receber a titulação equivalente ao mestrado, ou seja, a bonificação de mestrado, dentro do estágio probatório. Primeiro tem que terminar o estágio probatório para que ele receba a bonificação e o salário de mestre. Tá certo? Então, ele entra como professor graduado, mesmo ele sendo especialista, ele vai receber a bonificação por especialização? Não. Vai receber a bonificação por mestrado? Não. Tá beleza? O mesmo acontece nos outros órgãos e nas outras entidades. Enquanto ele estiver no estágio probatório, ele não vai receber, certo, a ascensão pela ascensão funcional. Não confunda a ascensão funcional com promoção, viu, pessoal? A ascensão funcional é dentro do mesmo cargo, não acontece alteração de cargo, como a gente já citou o caso do juiz. O juiz, ele entra como auxiliar e se transforma depois, né, ele muda de cargo de juiz auxiliar para o cargo de juiz titular. Os demais seres humanos, como eu costumo brincar, o professor, ele faz concurso para professor, ou ele vai se aposentar como professor, ou ele vai morrer como professor, o que vai ter uma ascensão funcional. Ele vai passar a receber melhor. No nosso parágrafo 8º, nós temos que as faltas disciplinares cometidas pelo servidor após o decurso do estágio probatório e antes da conclusão da avaliação especial de desempenho serão apuradas por meio do processo administrativo disciplinar, precedido de sindicância, esta quando necessária. Preste atenção, bastante atenção agora. O servidor cometeu uma falta disciplinar. Se ele cometeu uma falta disciplinar, essa falta vai ser apurada, certo? Se for uma falta de pequena complexidade, em que vai acarretar, por exemplo, apenas uma advertência, certo? Uma suspensão de poucos dias, pode ser feito mediante uma sindicância, algo simples. Porém, se a suspensão desse servidor vai ser aí por vários dias, um mês, por exemplo, certo? Ou a falta grave dele vai provocar a demissão do servidor, pode provocar essa demissão, então não pode ser mediante sindicância. A gente vai ver isso lá na frente. Eu estou só antecipando. Se é de pequena complexidade, mediante sindicância. Se é de grande complexidade, a falta cometida vai ser apurada processo administrativo disciplinar. Ou seja, um servidor ele não pode ser simplesmente punido de boca. O servidor faltou, e o chefe do servidor estava numa balada e viu, certo, o seu subordinado na mesma balada. Isso no domingo à noite. Aí na segunda-feira de manhã, o chefe foi e o servidor não foi. O chefe vai, tá com a suspensão. Pode não. Não existe a verdade presumida dentro do direito administrativo no estado do Ceará. De forma alguma ele vai poder fazer isso dentro do direito administrativo, dentro do serviço público. Não pode. Então não há essa verdade presumida. Ele viu o servidor lá. Ele vai ter que abrir um processo administrativo disciplinar, certo? Para provar que o servidor não foi trabalhar em razão da farra.
Não é simplesmente, eu vi, ele estava ontem lá, ele para a farra pode ir, para o trabalho não pode. Pô, tacar a suspensão, uma advertência, não pode. É só uma advertência. Não pode, se ele não abrir processo administrativo disciplinar ou a sindicância, se for de pequena complexidade, tá certo? Então fique esperto nisso, porque pode colocar lá, João, chefe do departamento de trânsito do estado do Ceará, estava em uma festa onde ele viu seu subordinado, José, e José estava completamente alcoolizado, sendo que no dia seguinte, João foi trabalhar e o seu subordinado não foi, né? Vindo a acontecer a punição do empregado com advertência, né? O fato de advertir, vem aplicar advertência ao empregado, está de acordo com o Estatuto dos Servidores? De forma alguma. Mesmo que ele tenha visto com os olhos dele, certo? Ele não vai poder fazer isso sem a abertura de um processo administrativo disciplinar em que ele prove de forma cabal e irrefutável que a ausência do servidor se deu mediante ao fato dele estar na festa e não ter ido em razão de estar na festa e a sequela da festa impediu dele trabalhar. Tá certo? Então, fique bastante esperto nesse tipo de situação que pode aparecer lá. Precisa de processo administrativo disciplinar. Precisa de processo administrativo disciplinar. Cometeu falta, processo administrativo disciplinar. Ou, certo? A gente vai falar também da sindicância. Artigo 28 vem dizendo: o servidor que durante o estágio probatório não satisfizer qualquer dos requisitos previstos no artigo 3º no parágrafo 3º do artigo anterior, que a gente já viu, certo? Será exonerado. Então, perceba, ele vai ser exonerado, tá certo? Nos casos dos itens 1 e 2 e demitidos na hipótese do item 3. Vou voltar aqui no 1 e 2, certo? Do artigo anterior, 1 e 2. Ou seja, 1, adaptação do servidor. Se ele não se adaptar, ele vai ser exonerado. 2, equilíbrio emocional e capacidade de integração. Se acontecer dele não se adaptar, ou se ele não tiver equilíbrio emocional ou capacidade de interação, ele vai ser exonerado. No terceiro caso, cumprimento dos deveres e obrigações do servidor público. Preste atenção. Se ele não está cumprindo com os deveres e com as obrigações do servidor público, ele está infringindo a lei. Se ele está infringindo a lei, é uma falta grave. Se é uma falta grave, ela vai ser apurada antes mesmo, certo, de encerrar o estágio probatório. Por infringência da lei, ele vai ser o quê? Demitido. Beleza? Prosseguindo. Parágrafo único. O ato de exoneração ou de demissão do servidor em razão de reprovação na avaliação especial de desempenho será expedido pela autoridade competente para nomear. Então, quem nomeia também exonera. Quem nomeia também exonera. Grava. Quem nomeia também exonera. O artigo 29 diz o seguinte: o ato administrativo probatório, o ato administrativo declaratório da estabilidade do servidor no cargo de provimento efetivo após o cumprimento do estágio probatório e aprovação na avaliação especial de desempenho será expedido pela autoridade competente para nomear, retroagindo, os seus efeitos à data do término do período do estágio probatório. Certo? Mesmo que ele demore um pouquinho para poder expedir o ato, então o ato vai ser considerado, vai retroagir, certo? A data do término do período do estágio probatório. 30. O funcionário estadual que, sendo estável, tomar posse em outro cargo para cuja confirmação se exige estágio probatório, será afastado do exercício das atribuições do cargo que ocupava. Só um minuto para ajeitar aqui a tela. Que ocupava. Só um minuto, pessoal. Porque aqui na minha tela do computador, que ocupava com suspensão do vínculo funcional nos termos do artigo 66, alíneas, a gente vai já para lá, 66, A, B e C desta lei. Não se aplica o disposto nesse artigo aos casos de acumulação lícita. Se é uma acumulação, preste atenção que eu vou explicar isso agora. Sou servidor do Tribunal de Justiça do cargo técnico judiciário. Já passei do meu estágio probatório, já sou estável. E passei no concurso para
analista, vou ganhar o dobro. O que vai acontecer comigo? Certo? Vou ficar, certo, suspenso, certo? Vai acontecer uma suspensão do vínculo funcional, certo? No período em que durar o próximo estágio probatório, ou seja, eu vou pedir vacância, suspensão do vínculo funcional do cargo técnico judiciário, vou dar vacância no técnico judiciário, tá certo? E vai gerar a suspensão do vínculo funcional para que eu possa tomar posse no cargo de analista judiciário. Se eu não for aprovado no estágio probatório de analista judiciário, eu vou poder retornar, certo? Eu vou poder retornar ao retorno do servidor estável que não foi aprovado em um outro estágio probatório para o cargo que ele ocupava anteriormente, que também é uma forma de provimento derivado. Esse retorno é uma forma de provimento derivado, porque eu já ocupava o cargo anterior. Passei um novo concurso, tá certo? Então, pela não acumulação de cargos, eu vou assumir um novo cargo e aquele meu cargo anterior vai ficar suspenso o vínculo funcional pela vacância. Se eu for aprovado no novo estágio probatório, tchau. Perco o vínculo totalmente, não vai estar mais suspenso, vai estar extinto o vínculo com o cargo anterior. Se eu for aprovado, está extinto. Se eu não for aprovado, vai dar o direito do retorno, certo, ao vínculo funcional do cargo técnico judiciário. Tá beleza? Então, tirando todas essas dúvidas, sanando todas essas questões, fique esperto, tá certo? Nessa questão da acumulação, nessa questão do estágio probatório e da avaliação. Não se esqueça que, na hipótese do artigo do inciso lá terceiro, quando o servidor deixar de cumprir com seus deveres e obrigações, pelo óbvio, deixou de cumprir com o dever, com a obrigação, esse descumprimento é uma ofensa à lei. Se é uma ofensa à lei, essa lei do servidor, essa ofensa vai ser apurada mediante o quê? Né? Se ela pode provocar uma demissão, instauração de processo administrativo disciplinar. Então, em vez de ele ser exonerado, como ele cometeu uma falta grave no serviço público, demitido. Tá certo? Então, essa informação é importante. Então, outra informação importante que a gente acabou de falar. O servidor público que é aprovado para outro cargo, ainda que dentro do mesmo órgão, ou em um órgão diferente, se ele foi aprovado, ele já é estável, já passou pelo estágio probatório, já tem estabilidade, decorreu aí o prazo dele, do triênio dele, o que vai acontecer com ele? Ele passa no outro concurso, vai pedir a suspensão do vínculo funcional, dando vacância, pedindo a suspensão do vínculo funcional para ocupar um novo cargo. Ele vai passar os 3 anos do estágio probatório. Se ele for aprovado, vai extinguir o vínculo dele com o cargo anterior. Se ele for reprovado, vai dar o direito dele retornar ao cargo anterior de técnico, deixando de ser analista. Em caso dele não vier a ser aprovado no estágio probatório de analista, ele retorna para o cargo de técnico judiciário. Tá beleza, pessoal? Show de bola! Então, pega essas informações, faz o teu resumo e resolve questões. Porque a tua aprovação vai se dar mediante a tua perseverança em assistir às aulas e resolver questões. A gente se vê nas próximas videoaulas. Um abraço. Fala concurseiro, fala concurseira. A gente está aqui agora entrando no artigo 31, que vai falar sobre o exercício do servidor público. Então acompanha na tela e vai fazendo as anotações daquilo que a gente pedir para que você anote. Depois de assistir a aula, faz o teu resumo, resolve questões. O teu futuro depende de ti, tá certo? A gente vai fazer a nossa parte. Faz aí a tua, acompanha aí na tela agora. Do exercício, o artigo 31, certo, do Estatuto dos Servidores Estaduais Civis do Ceará. O início, a interrupção e o reinício do exercício das atribuições do cargo serão registrados no cadastro individual do funcionário. Ao dirigente da repartição para onde for designado o funcionário, compete dar-lhe exercício. O exercício funcional terá início no prazo de 30 dias. 30 dias. Entrar em exercício 30 dias. A partir de que data? Da publicação oficial do ato, no caso da reintegração. Aquele servidor, lembra que a gente já falou que ele foi demitido e ganhou na justiça o direito de voltar, certo, ao trabalho. O que acontece com ele? A justiça vai notificar a repartição ela vai fazer a publicação oficial do ato de reintegração. Quando ela fizer a publicação oficial, começa o prazo de 30 dias para esse servidor ser reintegrado. Segunda situação, no caso de posse. Então, o servidor passando no concurso público foi nomeado e tomou posse. 30 dias para que ele entre no efetivo exercício. Beleza? Artigo 34 vem dizendo que o funcionário terá exercício na repartição onde for lotado
o cargo para ele ocupado, não podendo dela se afastar, salvo nos casos previstos em lei ou regulamento. Então, ele vai para determinada repartição, para poder prestar as atividades, né, inerentes ao cargo, e só vai poder se afastar em casos previstos em lei ou regulamento. Exemplo, ele vai poder se afastar da repartição se ele for assumir uma função de confiança em outra, ou se ele for assumir um cargo comissionado em outra repartição, ou no caso dele, de repentemente, prestar, depois do estágio laboratório, tá certo? De já ter adquirido a estabilidade, um mestrado ou doutorado. Beleza? Prosseguindo aqui agora no parágrafo 1º, vem dizendo que o afastamento não se prolongará por mais de 4 anos consecutivos, salvo quando para exercer as atribuições, ou seja, ele não vai poder se afastar por mais de 4 anos, mas se for dentro dessas situações, ele vai poder, tá certo? Então, quando é que ele pode? Quando para exercer as atribuições de cargo ou função de direção ou de governo dos estados da União, do Distrito Federal, territórios, municípios e respectivas entidades da administração indireta. Então, quer seja da administração direta, quer seja da administração indireta, se ele for ocupar função de direção ou cargo de direção, ele vai poder se afastar por mais de 4 anos. Um exemplo clássico é, de repente, um servidor do Tribunal de Justiça que vai ocupar um cargo de direção do Departamento de Trânsitos da AMC, ou Departamento de Trânsito de Fortaleza. No caso, aqui a gente tem a AMC, tá certo? Então, ele vai ocupar um cargo de direção? Beleza. Ocupar um cargo de direção do Demutran? Beleza. Então, por mais de 4 anos. Ele vai poder ficar lá 8 anos, 12 anos, tá certo? Então, nesse caso, ele vai poder se afastar da repartição. Segunda hipótese, quando ficar à disposição da Presidência da República. Opa, funcionário do Estado do Ceará, à disposição da Presidência da República, pode ficar por mais de 4 anos. Terceira situação, é quando para exercer mandato eletivo, quer seja estadual, federal ou municipal, observado, quanto a este, o dispositivo na legislação especial pertinente. Porque tem o seguinte, se ele vai cargo eletivo, mandato eletivo, ele ter sido eleito, certo? Ter sido eleito para um cargo, por exemplo, de vereador, de deputado federal, deputado estadual, prefeito, então ele vai poder se afastar por mais de 4 anos. Uma exceção é no caso do vereador. Então, se ele foi eleito para o cargo de vereador, certo? De uma determinada cidade, desde que haja compatibilidade de horário, ele vai poder ser vereador e continuar na repartição, tá certo? Então, na hipótese dele ter sido eleito para vereador, ele vai poder continuar como vereador e, ao mesmo tempo, prestar o serviço na repartição dele. Beleza? Quando convocado para o serviço militar obrigatório, então se ele foi convocado de repentemente para uma missão em um outro país, desde que seja convocado de forma obrigatória, ele vai poder se afastar por mais de 4 anos. E a próxima hipótese é quando se tratar de funcionário no gozo de licença para acompanhar cônjuge. Beleza? Parágrafo 2º vem dizendo que, preso preventivamente, pronunciado por crime comum ou denunciado por crime inafiançável, em processo do qual não haja pronúncia, o funcionário será afastado do exercício até sentença passada em julgado, até sentença transitada em julgado. A gente também pode dizer desta seguinte forma. Então, se ele está preso preventivamente, tá certo? É uma das hipóteses que ele vai poder ser afastado do exercício do cargo dele, da repartição dele. Outra situação que a gente tem aqui, o funcionário afastado nos termos do parágrafo anterior em razão da prisão preventiva terá direito à percepção do benefício auxílio-reclusão nos termos da legislação previdenciária específica. 35 nós temos que, até porque, meu povo, ele vai ter direito a esse auxílio de reclusão, preste atenção, existe aí a presunção de inocência, então ninguém será considerado condenado sem que tenha contra ele uma sentença transitada em julgado. 35 nós temos que, para efeito desse estatuto, entende-se por lotação, certo? A quantidade de cargos por grupo, categoria funcional e classe, fixada em regulamento como necessária ao desenvolvimento das atividades das unidades e entidades do sistema administrativo civil do Estado. 36.
Para entrar em exercício, o funcionário é obrigado a apresentar ao órgão de pessoal os elementos necessários à atualização de seu cadastro individual. E é assim que a gente conclui, certo, pessoal? Todas as questões trazidas aqui sobre o exercício efetivo e as suas hipóteses de suspensão. Lógico que nós temos mais algumas coisas para poder falarmos a respeito, mas é quando a gente for estudar os afastamentos previstos em lei, que também vão mexer aí com o efetivo exercício mais lá na frente, tá certo? Então, faz as tuas anotações, grifa aquilo que é importante, resolve questões aí sobre exercício, porque isso pode estar lá na tua prova. Abração, até a próxima videoaula.